Glória a Deus. Vocês estão prontos aí? Glória a Deus. Deus é muito bom, não é? Eu quero conversar com vocês hoje. Vou falar sobre fé. E o título da nossa mensagem é: se você apenas puder crer. Se você apenas puder crer. E para começar essa mensagem, eu vou ler com você em Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Você encontrou? Se você não tiver a Bíblia sua aí, pode ler com a gente aqui, tá? Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível aquele que crê, ou para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. E você sabe, a palavra tudo inclui tudo e não deixa nada de fora. Ok? A palavra tudo envolve tudo e não deixa nada de fora. Mas pastor, você não conhece a minha situação. Realmente pode ser que eu não conheça a sua situação, mas tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então, isso significa que a sua situação, circunstância adversa pode ser mudada. A pergunta é: como eu posso então chegar nesse tipo de fé? Como eu posso chegar nesse tipo de fé? Como eu faço isso? Então, eu quero conversar com vocês, sobre fé, mas eu quero começar do começo, explicando para você o que é fé, explicando como vem a fé, explicando tipos de fé, qualidade de fé, tamanho de fé. Eu vou explicar todas essas coisas para você e eu quero que você venha comigo na mensagem, porque eu vou te levar numa jornada até você chegar num ponto de Marcos 9, 23. Amém? Você entendeu? Você acredita que a sua situação pode ser mudada? Qualquer. Amém? Em Hebreus 11:1, Hebreus 11:1 diz assim, Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza. E uma outra versão diz: agora a fé é. Esse é, quer dizer, não será, ele é agora. A fé é agora. O que ela é? A certeza daquilo que nós estamos esperando. Se você estiver esperando algo em fé, você está, na verdade, crendo. E crendo no quê? Que aquilo pelo qual você espera é seu, te pertence. A fé é a certeza de coisas que esperam, e a convicção de fatos que não são vistos. Então, a fé é a garantia, é o selo de propriedade. Quando eu tenho fé, eu possuo. Quando eu tenho fé, eu estou tomando posse do que me pertence. Amém? Então, o que é fé? Fé é a garantia. É a garantia que eu tenho aquilo pelo qual estou pedindo, crendo, orando, buscando.
Eu tenho. Eu tenho. E nessa mensagem de hoje, eu vou te mostrar algumas coisas, alguns pontos, porque nós somos um ser em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Certo? Mas a nossa tendência muitas vezes é caminhar nos 5 sentidos. E sabia que a fé não tem nada a ver com os 5 sentidos? Todo mundo sabe o que são os 5 sentidos, certo? Certo? A fé não tem nada a ver com os 5 sentidos. Isso quer dizer o quê? Que se você estiver crendo, não importa o que você estiver sentindo, o que manda é a fé. O que isso quer dizer? Se o seu corpo estiver com dor e você acredita pela fé que você está curado porque a palavra diz, então é seu. Amém? Vocês estão ouvindo? Agora, veja, eu preciso voltar um pouquinho só, porque eu estou mostrando o que é fé, mas eu preciso voltar só um pouquinho e mostrar para você algo, que não é possível ter fé. E eu preciso que você me ouça. Não é possível ter fé sem você saber o que Deus disse. Por exemplo, obviamente eu estou falando da fé em Deus, mas vamos supor que eu tenho fé no que o pastor Vinícius me disse. Para eu ter fé no que o pastor Vinícius me disse, eu preciso ouvi-lo, saber dele. Por exemplo, se ele me faz uma promessa, e como eu confio nele, eu acredito nele, ele me faz uma promessa, eu passo a ter fé na promessa dele. Então eu passo a ter fé no que ele diz, eu acredito no que ele diz. Agora, uma vez que alguém aqui na igreja vem e me conta, olha, pastor, seguinte, deixa eu te falar uma coisa, o pastor Vinícius te prometeu isso. Pastor Vinícius te prometeu. Com essas palavras de alguém, mesmo que eu tenha confiança nessa pessoa que está falando, é uma garantia que eu posso obter e acreditar nas palavras do Vinícius que foi falada por uma outra pessoa, sim ou não? Não, na verdade não. Porque a fé é você acreditar nas palavras que alguém te disse, te prometeu, ela mesma. Ok? Calma, eu sei que você já começou a pensar algumas coisas na sua cabeça e eu tenho meditado nisso. E eu vou te explicar. Ouça. Quando o pastor Vinícius chega e fala para mim, por exemplo, vamos imaginar que o Lelo disse, o pastor Vinícius te prometeu algo. Eu ainda não tenho a fé, porque apesar de eu confiar no Lelo, mas não foi o pastor Vinícius que me disse, mas agora vem o pastor Vinícius e eu pergunto, você prometeu isso? Ele diz, prometi. Então a minha fé está estabelecida agora. Agora eu creio. Ele disse. Agora, e o que ele disse? Veja, eu vou te explicar. Quando eu quero que você preste atenção nisso. Ok? Quando nós estamos ouvindo a mensagem, a pregação, lendo o que alguém escreveu, falando sobre as promessas de Deus, a palavra de Deus, ou mesmo um pregador pregando a palavra de Deus, você sabia que ainda é a outra pessoa falando sobre a promessa que Deus fez? Eu disse que eu vou te explicar. Nós usamos e falamos muito da palavra revelação ou rema, aqui nós usamos o rema. Nós falamos muito sobre o rema. E o que significa o rema? Rema é a revelação da palavra, a palavra revelada ou a palavra falada. A palavra falada de Deus para nós, ok? Esse é o rema, a revelação. Quando eu estou pregando aqui para você, igual estou fazendo hoje à noite, eu estou trazendo a mensagem de Deus para você. Certo? Agora, eu costumo pregar e eu costumo insistir que você tem que ouvir e continuar ouvindo a palavra, e continuar ouvindo, repetindo, ouvindo de novo, porque deixa eu te dizer, é daqui que vem a revelação. Quando você me escuta, ou escuta alguém, ou lê, seja um livro, a Bíblia, que Mateus escreveu, Marcos escreveu, Lucas, João, ou algum dos profetas, ou alguns dos apóstolos escreveram, por enquanto você está lendo
e ainda está vendo o que alguém falou do que Deus falou. Mas nesse processo que você vai se alimentando daquilo, você vai ouvindo várias vezes aquilo, nesse processo que você vai se alimentando e ouvindo, é onde Deus mesmo fala com você. Vocês entenderam isso? Então, você ouvir, pastor, eu já ouvi essa palavra. Pastor, eu já li esse livro. Pastor, uma vez eu li a Bíblia toda. Sabe, queridos, você ouvir de Deus vai estabelecer a sua fé e aí ninguém te segura. Eu quero mostrar isso para você. Eu já comecei, mas vamos entrar aqui em Provérbios 4:20. Vamos entrar em Provérbios 4:20 e eu vou te mostrar o que eu acabei de falar. Glória a Deus. Eu quero que você fique com essa parte. Enquanto você está me ouvindo, é bom, porque você precisa passar por esse caminho, por esse processo de alguém falou, até você chegar no Deus falou. Vocês estão entendendo? Se você ficar com a palavra, se você continuar meditando, se você continuar ouvindo, se você continuar se alimentando, Deus vai falar com você. Agora está escrito em Provérbios 4:20, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Próximo, diz, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Atenta para as minhas palavras, inclina os ouvidos, não deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração. Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Nós lemos aqui vida e muitas vezes nós pensamos que é vida estar vivo, estar vivendo. E na verdade, quando a Bíblia fala sobre vida, é muito mais e vai além disso. Não é o estado de estar vivendo, existindo, mas é a qualidade da vida. Qualidade. Porque alguém pode estar caminhando, mas caminhando está morto. Morto espiritualmente, morto emocionalmente, morto, o corpo está desfinhando, a saúde desfinhando, a pessoa pode estar morta, ambulante. Não tem vida. Você encontra muitas pessoas por aí sem vida, não tem vida em si mesmo. E quando a Bíblia fala sobre ter vida, olha lá, próximo, põe o versículo lá, não tira da tela, mantém lá que eu trabalho com ele sempre lá. Não, porque são vida para quem os acha e saúde. Vida para quem acha e saúde para o corpo. Então a palavra, lembra? Nós estamos, filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração. Porque são vida para quem os acha. Vai tornar a sua vida cheia de vida, se eu posso dizer assim. Vai tornar a sua vida cheia de vida em todos os sentidos, em todas as áreas. O quê? A palavra. Filho meu, atenta, fica atento na minha palavra, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Próximo. Sobre tudo que se deve guardar, acima de tudo, mais importante do que tudo que você deve guardar e proteger é o seu coração. Guarda o seu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Dele procede as fontes para a vida. Da onde? Da onde? Do coração. Vocês estão lendo aqui? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, protege o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O próximo versículo diz, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios. Muitas vezes nós estamos pensando sobre pessoas perversas, pessoas falsas. Aquela pessoa é muito falsa. Não fica com ela porque ela é muito falsa. Aquela outra é perversa.
Não fique com ela porque ela é perversa. Também. Mas não é disso que a Bíblia está falando aí. Falsidade é algo que é falso, certo? O que é falso não é verdadeiro, certo? E o que é verdadeiro? O que é verdade? A palavra. Vamos lá, nós estamos num contexto. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Nós estamos dentro de um contexto. Atenta para as minhas palavras. Aí ele fala para você guardar o seu coração, porque dali procedem as saídas, as fontes da vida. E aí ele fala, desvia de ti a falsidade da boca. E quando ele está falando dessa falsidade, é tudo que contraria a palavra de Deus é falso. Tudo que contraria a palavra de Deus, o que Deus disse, o que Deus fala, tudo que contraria é falso. É falso. E é perverso. Então ele está dizendo assim, aquilo que o nosso apóstolo Bud costumava dizer. O que ele costumava dizer? O Bud? Ele escreveu um livro sobre isso. Na verdade ele não escreveu, ele pregou e publicaram um livro sobre isso. Não fale o quê? Negativo. Não fale negativo. Falar negativo é falar falsamente. Falar negativo é falar contrário à palavra de Deus. E como eu faria isso, pastor? Irmãos, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que assim que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que você fica lembrando dos seus pecados passados? Isso é falso. Porque você lembra, olha só, quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor, ela diz que nós somos muito mais do que vencedor, ela diz que a fé é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E por que nós andamos e falamos como pessoas derrotadas? Isso é falso. É falso. Você deve se conformar ao que Deus disse, mesmo que você ainda não estiver acostumado. Acostume-se que fora disso é falso e é perverso. Fora disso é falso e perverso. Deus quer que falemos positivamente, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é positiva. A palavra de Deus vai te dizer que você está na vitória. Nunca ela vai dizer para você, não teve jeito mesmo para você. Quando aquele homem chegou, Jesus, que é o texto que eu comecei lendo, Jesus, ajuda o meu filho aqui, ele está sofrendo horrivelmente, e se você pode fazer alguma coisa, me ajuda. Ele disse, se podes, tudo é possível àquele que crê. Porque é positivo, se você puder crer, tudo é possível para você. Jesus era positivo, tudo é possível para aquele que crê, irmão. Então desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios próximos. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Gente, a Bíblia fala muito sobre os olhos, os ouvidos e a sua atenção. Fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso. Por quê? Porque isso vai conduzir a tua vida, onde você mantém os seus olhos, onde você mantém a sua atenção, onde você mantém os seus ouvidos ouvindo. Vai afetar o seu coração, a sua fé. A sua fé vem do seu coração. E o seu coração não é o órgão que bombeia sangue nesse sentido aqui que nós estamos falando. O seu coração aqui nesse contexto é o seu espírito, o seu homem interior. O seu interior é dali que procede a fé. Então Deus não quer que você corrompa a sua fé. Tem nada a assistir isso não, pastor? Tem nada não, a gente assiste essas coisinhas aqui que passa nesses canais aí e não tem nada não. De vez em quando eu assisto uma novela, vai corromper o seu coração. Vai corromper a sua fé. E aí, muito crente dizendo, a minha fé não funciona. E por que a minha fé não funciona? Porque a sua fé está sendo afetada por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve e por aquilo que você dá atenção. Está afetando a sua fé, irmão. E Deus está hoje nos chamando para um novo nível de fé. Ele está te puxando
para um novo nível de fé. E nós vamos chegar nele. Nós vamos chegar nele. Nós vamos para esse lugar de fé. Então, existe níveis de fé. Você sabe disso? Jesus disse para alguém: homem de pequena fé. Ou homens de pequena fé. Então, existe fé pequena. Para outro ele disse: grande, mulher, grande é a tua fé. Então, existe fé grande. Mas para outra pessoa, ele disse: eu nunca vi fé igual a essa. Então agora ele não está falando de tamanho, ele está falando de qualidade de fé. Então existe fé pequena, fé grande e qualidades de fé. Eu nunca vi fé como essa. Qualidade de fé. Qualidade de fé. E como vem a fé? Como é que vem? Em Romanos 10:17. Romanos 10:17 diz o quê? Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ouçam, lembra aquilo que eu falei agora há pouco com você, sobre você estar me ouvindo, ou ouvindo um pregador, ou lendo algum livro, ou lendo a Bíblia. Então, ali você, em outra versão diz, a fé vem pelo ouvir e o ouvir. Aqui diz, a fé vem pela pregação, e a pregação é a mesma coisa. Mas só para você entender os dois contextos. A fé vem por ouvir, e o ouvir vem. Pegou? Lembra que eu falei há pouco? Você me ouvindo alguém várias vezes. Ouvindo, esse é o primeiro ouvir. O segundo ouvir vem pelo ouvir. Você entendeu? Entenderam? Eu vou de novo, porque eu quero que você pegue isso. A fé vem por ouvir. Então, não dá para você falar assim: ah, pastor, então eu não vou mais ler nada, eu não vou ler Bíblia, eu não vou ler livro, eu não vou mais escutar pregação, porque eu quero ouvir diretamente de Deus. Não dá, porque a fé vem por ouvir, e o ouvir vem por... Pegaram? Não dá. Você precisa se jogar na palavra. Seja por que meio for. Ah, eu não gosto de ler, vai ouvir. Ah, eu não gosto de ouvir, vai ler. Você precisa dar um jeito de colocar dentro de você a mensagem. Você precisa dar um jeito de jogar a mensagem no seu coração, e ela vai passar por meio dos seus olhos, da sua atenção, dos seus ouvidos, vai passar por esse meio. Você precisa trabalhar na palavra, e a palavra vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, vai provocar vida na sua vida, irmão. Mas você precisa ouvir. Tem que dar um jeito. Ah, eu não gosto, não dá para não gostar, gente. O reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apodera dele. É com esforço. Não dá para ser mole, não dá para ser preguiçoso, não dá para ficar paralisado, não dá, irmão. Você precisa se levantar e pegar a palavra de Deus e colocar em você. Ei, nós somos chamados para um exército, e não é um exército de gente dormindo, de gente meia morta, não é um exército de gente tropeçando e caindo, é um exército de guerreiro vencedor que está com a vitória, um exército que vence o tempo todo pela fé. 1 João 5,4. 1 João 5,4. Aleluia, nós estamos começando a aquecer os motores. Vai aquecendo o seu, porque eu estou aquecendo o meu aqui, e nós vamos decolar juntos nessa mensagem de hoje à noite. Nós vamos voar, irmãos. Oh, porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui? Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Veja que não dá para você encontrar um irmão na estrada, como eu falei outro dia. E aí, irmão, como é que está? Na luta. Na luta. E aí você encontra ele depois, um mês seguinte, e aí, irmão, como está? Na luta. Que luta? A luta, aquela luta que Jesus venceu? Porque ele já venceu. Ele já venceu. E ele colocou no meu crédito, no seu, na minha conta e na sua. Ele colocou na nossa conta. Por isso, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a minha e a sua fé, vence o mundo, irmão. Não é de vez em quando vence. Sabe como que é, pastor?
Nem sempre a gente vence. Sabe como que é, né, pastor? Nem sempre a gente vence. Nem sempre dá para ganhar. Não é uma questão de ganhar. Você já está na vitória. E você permanece na vitória quando você permanece na palavra. Se você se afasta da palavra, obviamente você fica longe da vitória, porque a vitória é a fé. A fé está na palavra. Se você está na palavra, você está na fé. O que eu estou mostrando para você? É mais ou menos isso aqui, ó. Vamos imaginar, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, e eu estou de fato com a Bíblia aberta. Estou aqui com a palavra. Ele disse: atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Então eu estou com a palavra. Aí alguém vem dizer: ei, você não viu o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão passando por isso e aquilo. Tudo bem, eu estou aqui na palavra. Não, mas você não se importa. Eu li no jornal, eu vi no jornal, eu assisti o jornal, mas eu não vi o jornal. Eu estou vendo o meu jornal, e o meu jornal diz outra coisa. O meu jornal diz que eu sou vitorioso, e que eu vou passar, e que eu vou vencer. Jesus falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer também. Se você estiver com a palavra, você vai voltar com o seu testemunho. Você precisa ficar na palavra, irmão. Veja por que existe crente fraco. Por quê? Porque não conhece Bíblia. Eles vão dizer: ai, esse pastor está falando que nós somos vencedores. Não sei onde ele tirou. Romanos 8,37 não diz que nós somos vencedores. Não, Romanos 8,37 diz que nós somos mais, muito além. Muito além. Muito além. Irmão, aleluia. Glória a Deus, a sua fé está levantando aqui hoje, a sua fé está levantando nesse lugar aqui. Aleluia. É isso aí. Aleluia. Fala comigo mesmo que eu estou pregando bem hoje, nós vamos junto nisso. Aleluia. Ei, grande fé, pequena fé. Aonde você está? Vamos voltar em Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Ontem eu estava ouvindo um pregador nigeriano chamado Chris Oyakhilome. E ele disse, ele estava ensinando uma série de mensagens, uma série de pregação, e ele disse: sabe, pessoal, ele estava falando lá na Nigéria, vocês precisam ouvir essas mensagens que eu tenho ensinado para vocês, não só agora, vocês precisam passar os próximos 3 anos ouvindo essas palavras, porque se você permanecer ouvindo isso, você vai caminhar no que você está ouvindo. E aí eu me lembrei de Kenneth Copeland. No final da década de 60, Kenneth Copeland ouviu Kenneth Hagin, Oral Roberts. Ele conta que ele ouviu as mensagens de Kenneth Hagin sobre redimidos da maldição da miséria, da enfermidade, da morte. E o Kenneth Copeland, ele disse: eu comecei a ouvir aquelas fitas cassete, porque naquela época era fita cassete, não é? Hoje nós nem nos CDs não estamos mais, né? Talvez os mais jovens não saibam o que é fita cassete. Mas era uma fita que você ouvia ela inteira e rebobinava para ouvir de novo. E ele disse que ele rebobinava a fita e ouvia de novo. E rebobinava a fita e ouvia de novo as mensagens. E rebobinava a fita e ouvia de novo. E aí ele ia dormir, ele colocava a fita para tocar
ia dormir ouvindo aquilo, acordava no outro dia, ligava, rebobinava a fita e ia ouvir de novo. Sabe, eu ouço os pregadores grandes, como Kenneth Copeland, o Oral Roberts, Kenneth Hagin, Chris Oyakhilome. Esses homens, eles falam sobre você ouvir a mensagem, ou ler, e fazer isso várias vezes. E aí você vê o testemunho desses caras, desses homens e mulheres de Deus, grandes, eles são grandes. E aí você percebe que existe algo sobre você ouvir, 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 ouvir e ouvir e ouvir. Claro que existe. Claro que existe. A fé vem por meio de ouvir e ouvir. A fé é estabelecida por meio de ouvir, e quando você fica ouvindo, você ouve Deus através do ouvir. Vocês estão entendendo? Agora, veja, eu vejo pessoas na igreja, muitas vezes, pessoas que nem estão trabalhando, por exemplo, nos cultos na igreja, eles levantam, saem, vão lá atrás, voltam, sentam, vão no banheiro, e eu fico pensando, o que eles fazem com a mensagem? Como eles conectam a mensagem? Como eles conectam? Tudo bem, você está na sua casa, ouvindo lá no seu celular, você dá um pause e ir fazer alguma coisa, voltar e continuar prestando atenção, mas na igreja, como é que você dá um pause? Como que você faz? Provavelmente você não entendeu ainda que isso aqui é vida, é poder, e é isso que muda a vida. Agora, deixa eu falar mais. Eu estava pregando sexta e sábado, lá numa igreja em Osasco, e eu estava explicando. Sabe, as pessoas pensam que o fator delas virem para uma igreja, entrar na igreja, já é tudo. Já está a semana abençoada, já está tudo certo. Em certo sentido, você é abençoado mesmo, porque vem participar do culto, tem uma unção coletiva, tem uma série de fatores. Então, num certo sentido, sim, você é abençoado. Mas se você chegar aqui e não prestar atenção no que está sendo pregado, no que foi falado aqui, você vai embora. E Deus queria falar com você através disso, e Ele não pôde falar. E muitas pessoas entram e saem na igreja, entra ano, sai ano, e eles ficam olhando as outras pessoas e vendo, por que eles avançaram e eu não? Por que eles cresceram e eu não? E aí eu digo, eles não entenderam o poder disso aqui. Eles não entenderam o poder por trás da mensagem. Não, quando você vir para uma igreja, você senta e presta atenção, fica ligado, pega tudo, coma, não deixe alguém atrapalhar você. Não, agora não, Deus está falando comigo, Deus está transmitindo uma mensagem, e eu preciso da mensagem, porque é um desperdício, irmão, entra ano, sai ano, você ouvindo e não está ouvindo. A fé vem por ouvir e ouvir, não por ouvir e não estar ouvindo. Aí você diz, mas pastor, como você pode dizer que eu não estou ouvindo? Sabe, Jesus falou a mesma coisa, eu estou só falando como ele. Jesus falou, vede pois como ouvis. Você lembra que Jesus falou isso várias vezes? Eu falo isso sempre, porque isso fala comigo. Porque não basta ouvir, você precisa ver como você está ouvindo. Por quê? Porque o ouvir, através do ouvir, Deus pode falar com você. Oh, irmão, quando Deus fala, ninguém te segura mais. Quando Deus fala, ninguém te segura mais. As pessoas podem dizer, mas você não vê a pandemia, e daí? Mas você não vê as guerras, e daí? Mas você não vê que está todo mundo com medo, e daí? Eu não estou com medo. Mas você não está no mundo, eu sou do mundo, mas não pertenço ao mundo, eu pertenço a outro reino. Eu estou aqui, mas eu pertenço a outro lugar, a outro domínio, a outro reino. E de onde eu venho, o exército de lá vem me cercar, vem me proteger. E aí nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Nenhum mal. Pastor, por que isso não está funcionando automaticamente na vida das pessoas? Porque não é assim que acontece. Não é assim que acontece. É se você puder crer. É se você puder crer.
É pela fé. É pela fé. Deus falou? Deus falou que nenhum mal vai me acontecer? Então não vai. Pronto, tá fechado, negócio fechado. Deus falou, negócio fechado. Eu acredito no que Ele disse, negócio fechado. Deus falou, não vai acontecer nenhum mal comigo. Sabe, irmãos, é para andarmos em vitória nessa vida o tempo todo. Sobre tudo. E a palavra tem resposta para tudo. E esse tudo que está nesse versículo, tudo, é tudo. A palavra tem resposta para tudo. Ela muda tudo. Agora, veja, irmão. Quando eu digo para você, você não precisa merecer as promessas de Deus, e isso é um fato, eu quero dizer que muitas vezes as pessoas se condenam na sua mente, no sentido, elas ficam condenadas, eu pequei, então Deus não vai poder me atender. Sabe, na verdade, a Bíblia diz, eu vou ler com você agora, em Romanos capítulo 4, versículo 17, que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Vamos lá, Abraão creu em Deus, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, Deus, que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Eu vou explicar mais coisas aqui nesse texto, porque eu vou ler mais versículos aí, mas eu quero dizer assim, Deus chama à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Por quê? Porque isso é fé. Aí, a Bíblia diz, continua dizendo para nós aqui, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Às vezes, nós não prestamos atenção. Abraão era de 99 anos, Sara de 89 anos. 99 anos. Sabe, para trazer mais essa realidade, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e pensamos que é só um conto. Quando Deus disse que Abraão e Sara, que Abraão seria pai, Sara geraria, Sara riu. Sabe por que ela riu? Como eu, uma mulher velha, de 89 anos, vou gerar um filho. Como isso vai acontecer? Sara riu. Mas a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. E porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Abraão esperando contra a esperança esperando contra a circunstância. Por quê? Porque que esperança Abraão tinha para esperar que ele pudesse ser pai e Sara mãe? Então a circunstância estava dizendo na cara dele, é impossível. Você não conseguiu quando Sara tinha 20, 25, 30 anos. Você não conseguiu quando ela tinha 35, agora não. Agora você tem que entender que para eles era algo de muito orgulho, se eu posso usar essa palavra, eles terem filhos. E quando uma mulher ela é estéril, era uma tristeza. E Sara já estava com 89, o que significa que ou ela ou Abraão eram estéril. Ela não pôde ter filho todos aqueles anos. Então, quando ela riu, ela está pensando em toda a vida dela. Ela está pensando os anos que ela quis, talvez orou, não sei. Mas ela está pensando em tudo que ela já passou, desejando ter um filho. E agora Deus diz, você vai ter um filho. Você vai ter um filho. Veja que esta é uma situação impossível. Mas Deus disse. E deixa eu te dizer, Deus não começou a falar com Abraão quando ele tinha 99 anos. Deus começou a falar com Abraão antes. Ouça aqui, ouça. Uma das vezes Deus pegou Abraão esmorecendo. Abraão estava esmorecendo. É tanto que você deve ter lido ou escutado o diálogo de Sara e Abraão. Olha só, veja só. Faz o seguinte, para que essa promessa se cumpra logo, pegue a minha serva e gere um filho com a minha serva.
Então, Ismael já tinha 14 anos mais ou menos quando Isaac nasceu. O que significa que se passaram anos. O que aconteceu nesse caminho, nesse processo? Ouça, eu preciso que você me ouça agora. Eu estou falando de fé com você. Nesse processo, uma vez, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, venha até aqui fora. E ele foi. E ele disse: olhe para as estrelas, Abraão. E ele olhou e Deus disse: conte as estrelas. Não consigo contar, Senhor. Ele disse: não consegue? Não consigo, Senhor, são muitas. Ele disse: assim será a sua descendência. Ele disse: Abraão, olhe, areia. Veja se você pode contá-las, Abraão. Ele disse: eu não posso contar, Senhor. Ele disse: assim será a sua descendência. Agora veja, isso não é por acaso. Deus está dizendo para ele: tire os seus olhos. Antes não tinha Bíblia como hoje. Não tinha Velho Testamento, não tinha Novo Testamento. Deus precisava de algo, uma figura, para que Abraão pudesse manter os olhos. Porque Abraão estava olhando para a circunstância, para o lado. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe, não tire a atenção. Então Deus deu algo para ele olhar. Olhe para as estrelas, olhe para a areia. Quando você olhar para as estrelas e olhar de noite para as estrelas, de dia para a areia, você vai lembrar da promessa que eu te fiz. Assim será a tua descendência. Olhe, veja, visualize. Ouça, irmãos, aquilo que você quer, você precisa visualizar. Agora veja, eu estou falando isso de uma maneira prática. Sente em seu sofá, deite na sua cama e comece a pensar. Não se veja como você tem se visto. Se você precisa de emprego, veja-se empregado. Se você precisa se ver vendendo, veja e imagine você vendendo. Imagine você sendo promovido e não sendo mandado embora. O diabo quer forçar você, mas você força do outro lado, porque assim será. Você força contra o diabo, creu contra a esperança, creu contra a circunstância, creu. Aquilo era impossível. Agora, eu estava dizendo isso para você, se passaram vários anos, até que Sara conversou com Isaac, com Abraão e disse: pega minha serva. E nesse processo Deus está falando com Abraão, dessa vez, nesse texto, no qual nós estamos lendo, Deus chega e fala diretamente a Abraão, e a fé brota dentro do coração de Abraão, e quando a fé brota, ninguém segura mais. Abraão esperando contra a esperança, creu. Foi aqui onde Abraão creu. E quando a Bíblia diz creu, é porque creu. Aqui ele creu. Ele vinha num processo para chegar no crer, mas aqui a Bíblia diz que ele creu. E porque ele creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será. Lembra? Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Assim será a sua descendência. Assim será você. Assim acontecerá contigo. Vai ser desse jeito para você. Deus está dizendo que vai ser desse jeito com você. Pega isso, irmão. Agarre isso, não solte. Quando você agarrar e crer, Deus vai fazer. Próximo versículo diz: e sem enfraquecer na fé. Sem enfraquecer na fé. Embora, veja esse embora. Embora ela estava doente, embora ele estava desempregado, embora falaram que ele não ia ser nada na vida, embora não acreditaram nele, embora ele nasceu numa família pobre, embora ele nasceu aqui e ali, embora aconteceu isso na vida dele, embora ela passou por isso, passou por aquilo, embora tudo isso aconteceu, embora tudo isso, embora levasse em conta o seu próprio corpo sendo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, próximo, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Não duvidou. Irmãos, ouçam, embora você esteja passando, seja pelo que for, embora esteja acontecendo isso com você,
embora. Não duvide da promessa de Deus que está sendo pregada para você. Não duvide do que já falaram, já profetizaram na sua vida. Não duvide do que você mesmo já profetizou, do que você mesmo já acreditou. Não duvide do que você estava crendo. Não solte, não larga, não arrede o pé daí. Embora isso esteja acontecendo com você, embora pareça que as portas se fechou, embora pareça que nada acontece, embora pareça tanto tempo, embora pareça, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pelo contrário, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. Próximo. Estando plenamente convicto. Veja que as circunstâncias estavam ali. Segundo o texto, embora as circunstâncias estavam presentes, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Poderoso para cumprir. Desde, irmão, nós estamos olhando para uma história, a história de um homem que ele teve que passar pelas mesmas coisas que nós. E você sabe, como eu sei, que Abraão não foi perfeito, que Sara não foi perfeita, que eles falharam ao longo do caminho também. Mas a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Você, quando crê em Deus, isso é imputado a você como alguém justo. Justiça é a qualidade de estar diante de Deus, sem pecado, sem culpa, sem temores, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. O que quer dizer? Que quando você crê em Deus, Ele olha para você como alguém justo diante dele. Ele olha para você como alguém justo, e Ele diz: bora fazer aquilo que tem que ser feito. É hora de mudar a sua circunstância. É hora de dar uma virada na sua vida. É hora de dar uma guinada na sua vida. Embora pareça que não está acontecendo, pela fé, se fortaleça, dando glória a Deus, dizendo para Deus: eu confio em Ti, eu confio na Tua promessa, eu confio na Tua palavra, eu confio no que o Senhor falou, e o que o Senhor falou vai acontecer na minha vida. Eu estabeleço que vai acontecer na minha vida. Eu estou crendo em Deus. Jesus falou: se você puder crer, irmão, se você puder crer, se você apenas puder acreditar, Deus vai tirar você daí, e Ele vai te colocar no topo, e vai te fazer sentar com os príncipes. Oh, irmão, a Bíblia diz que Ele faz você sentar com os príncipes. Sim, com os príncipes. Sabe, muitas vezes a condenação rouba o melhor de Deus na vida das pessoas, e o que paralisa a sua fé é a condenação. Mas, portanto, a Bíblia diz em Romanos 8:1, portanto, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Ouça, Jesus praticou o que você precisava praticar. Eita, meu Deus, isso aqui deve acabar com toda condenação na sua mente. Tudo aquilo que o diabo aponta para você e diz: você não merece. Você diz: portanto, agora, agora nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou nele, Ele está em mim, eu ando com Ele, Ele anda comigo. Nenhuma condenação há para você, irmão. Diga para o seu irmão do lado: nenhuma condenação há para você. Sim. Diga para o outro lado agora, olhando nos olhos: nenhuma condenação há para você. Você precisa saber disso.
Irmãos, ouçam. Eu estou mostrando isso para você e você tem que ter isso aqui como Deus falando para você. Sabe, eu não combinei com a banda, eu não combinei com o pastor Tiago. A banda estava cantando mensagens de fé hoje, eu fiquei olhando e pensando, Deus, o Senhor é Deus. Porque quando o Senhor quer conduzir um culto de um jeito, é porque o Senhor quer falar com o seu povo de um jeito. Quando o Senhor conduz uma música atrás da outra, amarrando uma na outra, e se você pensar e assistir isso de novo, você vai ver o que eu estou falando. Eu sabia o que eu ia pregar, mas eles não sabiam. E eu não sabia o que eles iam cantar, mas depois você vai assistir, vai olhar, eita, o pastor falou, e Deus foi amarrando música 1, com a música 2, com a música 3, e o pastor Tiago subiu, falou, e agora, olha só o que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo é colocando a mensagem no seu coração. Tudo que você já ouviu de Deus, conta, sabia? Porque Deus monta o quebra-cabeça. Ele coloca uma pedra aqui e outra ali, e hoje essa pedra é para encaixar no lugar onde estava faltando para encaixar ali. E é daí onde vem a revelação. Quando você escuta, ouve, lê, você vai escutando a palavra, escutando, Deus está montando o quadro. Quando o quadro está completo, bum, a revelação explode. E quando a revelação explode, o diabo vai dizer na sua cara, não vai dar, você é um fracassado. Você sai assoviando tranquilamente e adorando a Deus, porque você não se importa com as palavras do diabo mais. Você não se importa. Venha o que vier. Você vai seguir o seu caminho e você vai alcançar o objetivo. Deus te chamou para uma vida de sucesso. Deus não te chamou para fracassar. Não te chamou para você olhar a porta fechada diante de você e ela continuar. Se Deus te chama e a porta está fechada diante de você, saiba que ou Ele vai criar uma porta ou Ele vai derrubar a parede. E não há portas fechadas, não há nada que possa prevalecer diante daquele que crê. Embora levasse em conta que tinha isso ou aquilo, tinha esse contexto na vida, tinha essa situação na vida, tinha esse contexto no corpo, tinha esse contexto no histórico escolar, não importa, embora, Deus vai pegar você e vai colocar você num lugar alto, porque Ele é contigo. E Abraão creu em Deus. Você precisa continuar crendo. Não é difícil. A fé vem por ouvir. Você não precisa fazer muita coisa, apenas ouvir, apenas dar atenção, apenas prestar atenção, continuar ouvindo. Isso é praticar a palavra. Como Tiago 1:22 diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. O que é se tornar? Nesse caso aqui você precisa continuar ouvindo. Não faça nada se Deus não falou nada. Não tenta sair fazendo algo. Eu preciso fazer, eu tenho que ser praticante, eu tenho que fazer. Por enquanto só ouça. A mensagem faça vai subir de dentro de você. Por enquanto só ouça, eu vou repetir. Só ouça. Continue ouvindo. Porque a mensagem faça subirá de dentro de você. Então você saberá o que fazer. Você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer. A mensagem brota de dentro. E você, uau. E quando você tem a mensagem por dentro, você vai em paz. E faz. E as pessoas dizem, você acha que isso vai dar certo? Não, você não acha. Você sabe que vai dar certo. Você sabe que vai dar certo. Você não acha. Você vai em frente. Mas as pessoas estão dizendo, ninguém fez isso antes. Ninguém fez isso antes. E você diz, chegou a primeira pessoa. Chegou a primeira pessoa. Muitas coisas nessa terra foram feitas a primeira vez. Muitas realizações foram feitas a primeira vez. Muitos lugares foram alcançados a primeira vez. Chegou a hora de você alcançar o seu lugar. O seu lugar. Esse é o seu momento. Deus está falando com você. Deus está falando para você. Oh, irmão.
E Abraão creu em Deus. E Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia. Aleluia. Deus está fazendo algo hoje aqui, irmãos. Eu vou ler só mais um texto para você. 2 Coríntios 4:18. Eu já estou quase encerrando. Mas nós não vamos simplesmente encerrar hoje, não. Não vamos. Nós não vamos. Coisas estão acontecendo hoje aqui. O ambiente está propício. Deus promoveu esse ambiente. Deus promoveu esse lugar. E olha, deixa eu te dizer isso. Pela minha experiência, quando Deus promove um ambiente assim, lance as tuas palavras, porque elas vão produzir mais rapidamente. Em 2 Coríntios 4:18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, não dando muita atenção nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. As coisas que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Ouça, o que vem da fé, o que vem do Espírito é eterno. Agora, essa circunstância que você está passando, aquele ir embora que eu falei, é temporal, passageiro. Então a Bíblia está dizendo: olha, não fique com os seus olhos atentos no que se vê. Não fique com os seus olhos no natural. Não fique com os seus olhos nas circunstâncias. Não, porque isso que você vê hoje é temporal, vai passar e vai embora e vai deixar a sua vida para sempre. Mas o que está vindo aí é para sempre, é eterno. Não atentando nós nas coisas que se veem, porque o que se vê é temporal, mas o que se não vê, sabe, Kenneth Hagin costumava dizer o seguinte: o mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Se pudéssemos ver lá, nós saberíamos disso. O que Deus tem para você está estabelecido na palavra, é eterno, imutável e mais real do que o que você está passando hoje. É mais real do que as suas circunstâncias hoje. É mais real do que a falta hoje. É mais real. A saúde que Deus tem para o seu corpo é mais real do que a enfermidade que tem atacado o seu corpo. O desemprego que está aí diante de você é temporal. O que Deus tem para você é eterno. Deus, ouça, Deus não tem prediletos, irmãos. Não perca nada. Não acabou, não perca nada. Não perca nada. Deus não tem prediletos. Essa mensagem não é para uma pessoa, outra pessoa. Obviamente você sentado aqui, e eu no seu lugar faria isso, você pega para você e somente para você. Isso é meu. É meu. Você pega para você. Mas Deus está falando com todos os que estão ouvindo aqui e assistindo ali. E se todos pegarem isso, todos vão viver grandes testemunhos nesse lugar. Você precisa, ouça, eu estou debaixo de uma atmosfera aqui. Eu sei que eu estou. Eu sei que eu estou. Eu vejo Deus mudando as circunstâncias. Eu vejo Deus mudando as circunstâncias. Eric, acabou, cara. Acabou, cara. Acabou. Nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais. E agora é a hora do real. Daquilo que não muda. Ei. É hora de vender mais. É hora de andar com a saúde que você precisa, que é sua, que te pertence no seu corpo. É hora de você fazer o que você sabe que foi chamado para fazer.
Tem uma mulher aqui, eu não vou apontar, não vou chamar nem nada, só quero falar daqui mesmo, depois eu nem vou pedir para orar. Tem uma mulher aqui, solteira, que ela tem se entristecido tanto pelo fato de estar solteira. Tanto. Eu estou falando isso pelo Espírito, ok? E estou sabendo disso agora pelo Espírito. E essa mulher tem falado com Deus sobre um companheiro. E essa semana você esteve chorando diante de Deus. E Ele me mandou dizer agora para você, Ele estava ali ouvindo você. E Ele já te ouviu. Ele já te ouviu, você sabe que é você, porque era você que estava orando. E saiba de uma coisa, você deve agradecê-lo e continuar agradecendo a Ele, porque você vai se surpreender com o que Ele tem para você. Eu vejo situações e circunstâncias sendo mudadas hoje aqui. Eu vejo. Eu vejo o diabo falando também no ouvido de uma mulher algumas coisas. E sabe, o que Deus me disse agora é, Ele está perturbando essa mulher e tentando torná-la louca. E eu digo agora, Satanás, bata em retirada, solte-a, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai ficar de pé agora. Você vai ficar de pé. E já que estamos nessa atmosfera, é como se estivesse num lugar fértil, num terreno fértil. E você vai lançar suas palavras aqui. Você vai lançar suas palavras. E as suas palavras, os anjos estão pegando, vão pegar aqui e vão correr com as suas palavras. Vão correr com as suas palavras. Antes disso, eu quero te contar uma coisa. Eu soube de uma história, e não é de uma história de uma pessoa do Brasil, mas eu soube. Essa mulher que ela queria ter sucesso, sucesso financeiro, sucesso nos negócios. Ela queria ter sucesso. Então ela procurou um desses homens, dessas religiões que não são religiões de Deus, e nem vou denominar religião, mas ela procurou uma dessas religiões e procurou aquela pessoa que estava naquela religião ali conduzindo. E essa mulher, ela foi lá porque ela queria sucesso, dinheiro. E quando ela chegou, você sabe que em muitas dessas religiões eles fazem isso. Então, esse homem que estava ali, ele, vamos dizer que ele era o líder, o sacerdote de alguma forma ali. Ele disse para ela assim: você está querendo o quê? Ela disse: eu quero dinheiro, sucesso. Ele disse: tudo bem, você vai ter, mas você precisa entregar para mim a sua segunda filha. E nesse caso não era entregar para matar, diretamente não, mas era para entregar para ele. E obviamente isso era uma armadilha do diabo. E disse: você vai levar isso aqui, deu algo para ela, e você vai dar para sua segunda filha, e ela vai beber isso aqui. Então a partir daí você vai começar a ter o que você quer: dinheiro e sucesso. Então ela saiu dali animada, feliz. Oh, consegui e tal, vou levar lá. E deu para a filha dela. E no dia que ela deu aquilo para a filha,
um demônio a possuiu. E a história é que aquela mulher começou a ganhar dinheiro, começou a enriquecer. E não é prosperar, mas enriquecer. Porque prosperar é só em Deus. Ela começou a enriquecer e começou a ter um certo sucesso, se eu posso dizer assim. Só que, em contrapartida, aquela filha dela começou a ficar doente. Muito doente. Muito doente. E eles levavam no médico, levavam no hospital. Da família dela, só ela sabia o que ela tinha feito. Ela estava comprando apartamentos. Ela estava comprando carros. Ela estava feliz. Mas por outro lado, a filha estava doente, cada vez mais doente. E cada vez mais doente. E definhando até a morte. Até que ela encontrou um pregador, um pastor. Agora, eu contei isso para você porque, não diretamente por causa da história, eu nem conheço eles. Mas eu contei para você para mostrar um ponto para você aqui. O diabo, ele faz esse tipo de negócio com as pessoas e faz com que elas enriqueçam, tenha dinheiro, e ele até faz com facilidade. E eu fiquei pensando sobre isso. O diabo, ou os demônios, né? Porque o diabo, Satanás não está em todo lugar ao mesmo tempo, então são os demônios. Os demônios, eles são espíritos que na verdade eram anjos que caíram. E os anjos que caíram são demônios agora. Não são mais anjos, são demônios, esses aí. E aí eles estão trabalhando de uma determinada forma e eles conseguem manipular as coisas aqui na terra para aqueles que fazem pacto com ele, porque isso era um pacto. Aqueles que fazem pacto com ele, e ele manipula situações, circunstâncias, ele manipula pessoas, ele manipula negócios, ele manipula. E eu fiquei ali ouvindo aquilo e pensando, o diabo manipulando pessoas, porque aqui no Brasil, essa história que eu contei, aqui no Brasil tem muito, você já deve ter ouvido, tem muito disso, sim ou não? Tem muito. Mas ele manipula e leva as pessoas, muitas vezes, a realmente ter sucesso entre aspas, ter dinheiro, e obviamente ele, em troca disso, ele quer a destruição da família. Não é assim que ele faz, sim ou não? A destruição da família. Agora, por outro lado, eu fiquei meditando. Anjos que caíram e são demônios estão fazendo isso. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir ou a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Se os anjos que são caídos têm um certo poder para fazer esse tipo de coisa com aqueles que fazem pacto com eles, a gente deveria começar a pensar sobre os anjos bons que estão do nosso lado e foram dados para trabalhar para nós o que eles não poderiam fazer para nós. Ouçam. Nós precisamos começar a pensar. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nos tornassem ricos. Jesus falou que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. E o mundo são as circunstâncias e todas as coisas. A Bíblia diz uma série de coisas que a bênção do Senhor pertence a nós. E a bênção, eu estou dizendo, em todos os sentidos. Agora sim, a prosperidade real. Prosperidade em todos os sentidos, não somente financeira, vem de Deus, ok? Então, a prosperidade de uma maneira geral vem de Deus. E quem é que faz isso acontecer? Os anjos. Conectaram? Os anjos. Nós temos uma aliança já. E nessa aliança que nós temos, nós não precisamos entregar os nossos filhos para a morte, para a destruição e doença. Pelo contrário, nós nos entregamos a Deus
para ser protegidos e guardados. E ainda, além de tudo, nós temos os anjos trabalhando por nós. Se um demônio pode fazer alguém ter dinheiro, anjos fazem você também ter. Se um demônio pode fazer pessoas ter um certo sucesso, que não é sucesso de jeito nenhum, Deus pode te conduzir em triunfo, como Ele promete. Mas tem coisas que a gente precisava saber e muitas vezes nós não estamos sabendo. A Bíblia diz nos Salmos: não diga diante do anjo que foi um erro, porque ele poderia ouvir a sua voz e assim você iria paralisar as obras dele na sua vida. O que isso quer dizer? Que quando você fala de uma maneira que não é de acordo com a verdade, a palavra de Deus é a verdade, quando você fala negativo, fala derrota, você atrapalha o trabalho dos anjos na sua vida. Mas quando você se mantém falando a palavra, falando positivamente, falando de acordo com a palavra, você libera os anjos para trabalhar na sua vida. Ouçam, você não precisa entregar nenhum dos seus filhos para a morte para você ter o que Deus tem para a sua vida. Você apenas precisa fazer o que eu preguei hoje para você. Apenas crer. Apenas crer. Se apenas você puder crer, os anjos vão sair hoje daqui, correndo em direção ao que tem que fazer para acontecer na sua vida. Se você apenas puder crer, a porta que precisa ser aberta estará escancarada para você. Se você apenas puder crer, o que precisa acontecer, se clientes foram tirados de você, eles terão que voltar, porque o diabo não tem legalidade para isso. Terão que voltar, e voltarão um a um, voltarão um por um. Um por um. Se as vendas caíram para você, ouça, tem anjos querendo muito trabalhar ao seu favor agora. Você não precisa dar o seu filho para a morte, não precisa fazer nada daquilo, porque você já está em aliança. Então, o que você precisa? Apenas crer, apenas liberar, apenas acreditar, e Deus vai liberar os anjos para fazer. Deus vai liberar os anjos para fazer. Às vezes, nós estávamos ali tendo um ritmo de vendas no nosso negócio, sabe? Estava ali. E de repente o diabo com alguém trama e faz uma coisa e rouba nossas coisas. E às vezes a gente olha e fala: ai, o diabo me roubou. E a gente faz assim, ó: o diabo me roubou. Não, ele não pode te roubar. Ele não pode, ele vai ter que devolver cada coisa que ele pegou. Ele vai ter que devolver. Existe uma lei no Velho Testamento que se algo fosse roubado era devolvido 7 vezes mais. Que tal? 7 vezes mais. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, o diabo vem, pega as coisas das pessoas, faz a bagunça dele e sai, e está tudo bem. E os crentes ficam olhando: ai, Deus, faz alguma coisa. É como Moisés diante do Mar Vermelho, e ele dizendo: Senhor, faz alguma coisa, o teu povo está clamando. Ele diz: Moisés, o que você tem na sua mão? Uma vara. Toque nas águas agora, Moisés. O que você tem aí? Você tem a sua boca? Você fica clamando a Deus? Moisés, por que você está clamando a mim? É como dizer para você: por que você está me clamando a mim agora? Por que você está clamando? Diga o que tem que acontecer. Diga para Satanás largar o que é seu. Diga para ele soltar o que te pertence. Diga para ele soltar aquilo que é seu. Diga para ele: agora sai, diabo de cena, porque os anjos de Deus estão vindo aí para fazer o que tem que fazer na minha vida, nas minhas coisas, na minha casa, na minha família. Sai, Satanás, sai agora, porque os anjos estão vindo com tudo, com força para trabalhar. Diga. Comece a dizer.
Comece a dizer, comece a dizer, comece a dizer. Comece a dizer, faça barulho aqui, cante alguma coisa, toque alguma coisa para que a gente possa orar. Vamos lá, vamos pegar o que é nosso. Ei, os anjos estão querendo trabalhar. Eles estão querendo fazer algo. Vamos. Diga. Solta o que é meu. Solta o que é meu. Solta o que é meu. Ei! Vamos.